O Supremo Tribunal Federal considera inconstitucional a medida conhecida como PEC Kamikaze, que previu mais de 40 bilhões de reais em gastos com benefícios sociais em ano eleitoral. De Brasília, ao vivo, o repórter Pedro Nascimento tem os detalhes. Ô Pedro, os ministros decidiram que a aplicação do entendimento terá efeitos futuros. Bom dia. Exatamente, bom dia Eustáquio, bom dia Kátia, bom dia também para todo mundo que acompanha Itatiaia nessa sexta-feira. Só relembrando aqui para o nosso ouvinte, né, essa PEC Kamikaze, né, com esse nome um tanto quanto curioso, ela foi aprovada em julho de 2022, ano que muita gente se lembra, né, ano de campanha eleitoral, ano de campanha presidencial. E o Congresso Nacional abriu uma exceção naquela época, entendendo haver aí um estado de emergência por conta do preço dos combustíveis, né? A gasolina estava mais de R$7 e também a inflação pressionava o preço dos alimentos, preço do combustível, preço do gás de cozinha. Então, nessa época, o Congresso aprovou esse estado de emergência e por isso o governo pôde turbinar aí alguns gastos, né? Por exemplo, o Auxílio Brasil, que passou de R$400 para R$600, o governo também passou a subsidiar o preço da gasolina, a gente teve outros auxílios também pagos a caminhoneiros, taxistas. Então foi aquela série de benesses aí, como você disse, somaram quase 40 bilhões de reais. Esse apelido aí, né, de PEC Kamikaze foi justamente porque foi um movimento um tanto quanto suicida do governo que partia para tudo ou nada ali naquela época, como eu disse, período eleitoral. E essa ação foi questionada pelo Partido Novo, chegou ao Supremo Tribunal Federal e ontem, na volta do recesso, os ministros julgaram essa ação e determinaram por 8-2 de que essa PEC é inconstitucional, portanto, não terá mais validade. Mas é aquela coisa, né? Como já passou, as pessoas já receberam auxílio, prejuízo já foi dado aí aos cofres públicos e o período de eleição também já passou, não há muito o que fazer, mas ela terá efeitos futuros, como você disse, Eustáquio. Então, a partir de agora, o Congresso e o governo não podem mais reconhecer esse estado de emergência para poder conceder auxílios nesse período eleitoral. Falando aqui sobre o placar, foram 8-2, 2 votos, né, contrários à inconstitucionalidade dessa PEC foram dos ministros Nunes Marques e André Mendonça, justamente os ministros indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, e uma abstenção, no caso um ministro que se declarou impedido, que foi o ministro Cristiano Zanin, e que não votou, portanto, a respeito dessa inconstitucionalidade da PEC Kamikaze.